Glória a Deus, queridos. Bem-vindos a mais uma célula, mais uma reunião da IA Church Limeira e também da IA Alpha Morumbi. Quero dar as boas-vindas a todos que estão conosco aqui e a você também que estará assistindo, seja agora no online ou posteriormente gravada essa mensagem. Que Deus te abençoe, que ela possa falar muito ao seu coração. Essa palavra, gente, que eu vou trazer hoje é uma palavra bastante curiosa, porque a gente vai abordar alguns temas, né? Basicamente é um tema central, mas o que envolve esse tema nas nossas vidas, usando, claro, com certeza a pessoa de Jesus como parâmetro para isso, e a gente vai trazer algumas discussões no sentido positivo, não de discussão de divergência, mas de meditação sobre algumas questões teológicas com relação a Cristo, que eu creio que talvez você já tenha tido até essa dúvida, e eu tenho esse entendimento que ela vai ser sanada nessa noite, não apenas isso, mas ela vai nos levar a um novo nível de entendimento do que significa a palavra de Deus para nós e como ela deve ser manifesta através de nós. O tema dessa mensagem de hoje, gente, é o resultado da obediência, tá bom? O resultado da obediência. E quando a gente fala de obediência, nós estamos claramente falando sobre a questão da submissão, a questão da humildade, porque, afinal de contas, para a gente estar obediente a alguma coisa ou estar obediente a alguém, nós temos que ter entendimento que aquilo, primeiro, é necessário, nós reconhecemos a autoridade, ou a capacidade, ou o poder, seja qual for a circunstância, daquela questão que nós estamos nos submetendo, ou aquela pessoa que nós estamos submetendo, ou aquela situação, e não apenas isso, mas vou dizer que seria o nível mais raso, mais básico, mas nós vamos elevar um pouquinho isso nessa noite, porque, é claro, nós vamos usar a pessoa do próprio Senhor Jesus para que ele possa nos guiar através do entendimento pleno da obediência. Eu creio que isso vai fazer muita diferença na minha vida, vai fazer muita diferença na sua vida também. Amém? O texto base que nós vamos usar para essa ministração de hoje está no livro de Marcos, no capítulo 1, e nós vamos ler dos versículos 9 a 11. Tá bom? Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 11. E diz a Sagrada Escritura o seguinte: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Gente, esse texto é um texto bastante conhecido. Ele é um texto que nós usamos para plena comprovação da unidade que existe entre Pai, Filho e Espírito. Então, é um Deus, mas que tem três pessoas. Eu sei que isso é o mistério da fé, mas, enfim, aqui nós temos a interação dos três, que são Deus, ok? Então, a gente tem Jesus vindo ao batismo, nós vemos o Espírito Santo vindo sobre ele, e do céu a voz do Pai falando que era o Filho amado e que ele tinha muita alegria, tinha muito prazer no seu Filho. Então, isso é um texto bastante conhecido, e nós vamos falar, a partir desse texto, sobre, então, o resultado da obediência. Eu queria, gente, enaltecer a questão da obediência num sentido de nós nos submetermos na relação de amor, ok? Quando a gente fala de programa de benefícios, eu já ministrei algumas vezes sobre isso, né? Os assuntos do reino são muito interessantes, porque tudo aquilo que a gente faz em prol do reino, tudo que a gente caminha na direção do reino, tem alguma recompensa. Você vai encontrar na Bíblia algumas promessas de Deus que estão relacionadas com isso, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, existe algumas coisas que estão relacionadas na Bíblia que tem algum resultado quando nós caminhamos nessa direção, na direção da palavra de Deus, na direção do reino de Deus. Mas
nós não podemos, e isso é a parte importante que eu quero, antes da gente entrar propriamente na ministração, lembrar você que o reino de Deus não é uma permuta nem uma troca. Nós não fazemos alguma coisa para Deus para ter alguma coisa de volta. Porque a verdade é que Deus consegue discernir o que existe dentro do nosso coração. Qual é o interesse que nós temos, né? Qual é para onde o nosso coração está inclinado? Deus consegue discernir a intenção que existe dentro de nós. Então, nós podemos estar fazendo alguma coisa para o reino pensando em ter um retorno disso. E nós podemos estar fazendo alguma coisa para o reino por amor ao Senhor. E são duas coisas muito distintas. Amém? Então, é claro que quando eu for falar do resultado da obediência, isso vai ficar bem notório, vai ficar muito claro. Mas eu queria dar essa entrada para que você já caminhasse no entendimento de que os benefícios que existem da obediência, eles estão intrinsecamente ligados com aquilo que está dentro do nosso coração. Qual é o interesse que nós temos por trás disso? Qual é a intenção? Amém? Bom, isso tendo sido dito, vamos analisar o que está acontecendo aqui. Então, Jesus está vindo aqui para se encontrar com João Batista, seu primo, e João está lá batizando. Todos se lembram, o batismo de João, o que é? É o batismo para o arrependimento de pecados. Então, João estava iniciando a sua ministração declarando, está vindo, né? O Messias está chegando, eu estou aqui para preparar esse caminho, eis que o reino de Deus é chegado e é necessário que nós avaliemos a nós mesmos, encontremos as áreas que estão fora dos princípios, da verdade, daquilo que baliza o coração de Deus, da essência de Deus, e que nós possamos nos arrepender disso. Arrependimento é mudança de mente, gente, literalmente, ou seja, eu pensava que isso era o certo, eu pensava que isso era bom, ok? Isso aqui é errado, eu não faço mais, eu mudo minha direção, isso é mudança de mente. Então, batismo do arrependimento, e nós vemos ali Jesus chegar para ser batizado. E eu não sei se você já se perguntou, não sei se você já teve esse questionamento, talvez não teve coragem de perguntar para alguém, fala assim, mas se o batismo de João era o batismo de arrependimento, ok, as pessoas estavam indo lá, entenderam que eram pecadores que precisavam de Deus. Amém, esse é o caminho. Mas Jesus não tinha pecado. Jesus nunca tinha errado. Jesus não tinha defeito. Então, por que Jesus foi batizado no batismo do arrependimento se ele não precisava se arrepender de nada? Calma que a gente vai chegar lá. Mateus 3, versículos 14 e 15 diz assim, mas João opunha-se, lhe dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Então, o próprio João, quando viu Cristo chegar, e João estava dentro do seu chamado, havia um entendimento da sua missão, mas quando ele vê Jesus chegando, ele fala, não, eu não posso batizar você, é você que tem que me batizar, porque eu sou pecador, você não. E aí, no versículo 15, a Sagrada Escritura diz o seguinte, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Veja que ele respondeu, assim nos convém, não é me convém, é nos. Você tem uma missão, você tem um propósito e eu também. Nós estamos juntos nessa. Nos convém cumprir toda a justiça. Então, João o permitiu. Eu peguei esse texto, gente, e fui buscar no original, ok? Novo Testamento do grego, para a gente ter um entendimento um pouco mais profundo do que significa, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E nós podemos traduzir isso, tá? Em miúdos, da seguinte maneira. Nós devemos manifestar completamente a doutrina pela qual os homens se tornam aceitáveis para Deus. Não sei se você consegue entender o que Jesus estava fazendo aqui. Jesus não carecia de arrependimento, ele não precisava ir para o batismo. Mas ele, Jesus, precisava cumprir todos os passos e ser o exemplo e o modelo para todos nós. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 15, 45. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Perceba aqui duas
histórias distintas, né? Adão foi criado por Deus e sobre ele foi soprado o fôlego de vida. O segundo Adão, né, o último, ele é Cristo Jesus. Então, o último Adão que está sendo falado aqui nesse texto é a pessoa de Jesus. E aqui diz que ele é espírito vivificante. Então, enquanto Adão recebeu o sopro de vida para que se tornasse animado, Jesus é aquele que sopra a vida. É diferente. Então, por que foi necessário que se cumprisse a justiça? Por que era necessário ele manifestar a doutrina pela qual os homens se tornam aceitáveis para Deus? Por um simples motivo. Quando Deus criou Adão, Adão era um ser eterno, era um ser abençoado, e Deus deu a ordem para ele que ele se multiplicasse e enchesse a terra. Então, imagine Adão como sendo uma matriz, como sendo um molde. Imagine um molde de algum produto, de uma garrafa de plástico, ok? Então, aquele molde iria se repetir, iria se replicar, e a terra estaria cheia de pessoas que seriam como Adão, que era feito à imagem e semelhança de Deus. Esse plano era perfeito. O homem sabotou esse plano e sabotou a si mesmo quando ele deteriorou, quando ele, por causa do pecado, adulterou essa matriz. Então, o que Adão deveria replicar? Uma série de cópias de seres semelhantes a Deus, abençoados, eternos. Como Adão foi adulterado e a sua matriz se tornou imperfeita, ele só conseguia replicar coisas imperfeitas. Por isso que o pecado veio passando de geração em geração, porque a matriz foi destruída lá atrás. O primeiro molde, que era perfeito, foi adulterado, foi estragado. E a partir daí se multiplicou pessoas que vêm debaixo do pecado. Tá bom? O que Jesus teve que fazer é restaurar isso. Esse molde não poderia mais ser refeito, mas ele poderia ser gerado através do Espírito. E foi isso que Jesus fez. Ele, em si mesmo, reproduziu espiritualmente um molde perfeito para que todo aquele que crê nele, esse molde entra no seu espírito, é reformulado, e aí começa um processo de transformação interior, na qual nós estamos caminhando, gente, dia após dia, enquanto nós lemos a Bíblia, enquanto nós oramos, enquanto somos ministrados, enquanto o Espírito fala conosco, nós estamos dia a dia, gente, caminhando para um aperfeiçoamento. É como se aquele molde estragado fosse, por causa da presença de Jesus, sendo restaurado continuamente, até o dia que nós chegarmos na sua presença, ele vai estar totalmente pronto. Por isso que o último Adão, que é Jesus, ele é espírito vivificante, porque ele gera a vida dentro de nós. Então, gente, avaliando tudo isso que nós estamos falando aqui, por que era necessário que Jesus cumprisse a doutrina, cumprisse os passos? Porque ele é o modelo, ele é o molde que nós devemos seguir. Lembrando as palavras do apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Cristo é o molde. Esse molde estava sendo transferido para Paulo. Paulo estava aprendendo daquele molde e passando para outros. Olha, você pode olhar para mim, porque o meu molde é o molde de Cristo. Eu estou caminhando na direção de Cristo. Então, Jesus cumpriu o batismo do arrependimento não porque ele precisasse, porque realmente ele não tinha pecado, mas para que se cumprisse nele todo o processo que era necessário para que nós, nele, em Jesus, pudéssemos ser aceitos diante de Deus. Eu sei que existem muitas pessoas que têm essa confusão com relação, né? Mas é filho de Deus, é criatura de Deus, todos são filhos de Deus. Gente, filiação é algo muito, muito sério. Filiação dá direito à herança, filiação dá direito a cuidado, filiação dá direito a uma série de coisas. Então, Deus criou todos os homens, mas a filiação vem através de Cristo Jesus. E somente através de Cristo Jesus. Amém? Então, Jesus se colocou nessa posição, gente,
de ir para o batismo sem precisar de arrependimento para que se cumprisse nele a justiça. Por que ele fez isso? Ele fez isso por obediência. Hebreus 5:8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Novamente, alguém pode falar assim, não, Carlão, tem alguma coisa aqui que não está batendo. Né? Se você falou que Jesus nunca pecou, ok, mas se ele aprendeu obediência, significa que ele era desobediente. E por conta do que ele padeceu, ele aprendeu a ser obediente. Não. Lembre que a Escritura explica a Escritura. E sempre que você tiver uma sensação de que as Escrituras não estão alinhadas e tem palavras que estão talvez indo uma contra as outras, com certeza é uma falha de entendimento nosso e é necessário que a gente peça ao Espírito que possa nos explicar. Então, o que quer dizer isso aqui? Ainda que era filho, aprendeu a obediência. Ele não tinha nenhum pecado. Ele era obediente. Agora, o que a palavra está falando aqui é o seguinte: ele se submeteu a obedecer às direções do Pai para ele, que ele não precisava. Jesus não precisava ter se esvaziado, que a gente chama do processo da kenosis, né? Não precisava ter se esvaziado da sua glória. Ele não precisava ter se esvaziado do seu poder, da sua onisciência, da sua onipresença. Ele não precisava ter vindo num corpo como esse nosso, que a gente vive nele. É claro que a gente dá valor para ele, porque afinal de contas é ele que a gente usa aqui. Mas se você for comparar o nosso corpo mortal com o corpo glorificado que Cristo tem, gente, é incomparável. Então ele entrou nesse corpo que é fraco, gente, que é limitado, que sente cansaço, que desanima, né, que adoece, que fica enfermo e que morre. E ele cumpriu tudo isso se submetendo à obediência daquilo que o Pai tinha como instrução. Ele não precisava fazer. Ele se submeteu e aprendeu, durante esse processo, a obediência. Então, aqui nós não estamos falando que Jesus era alguém desobediente. Nós estamos falando que Jesus elevou, sabe, o nível do que significa a palavra obediência. Obediência é mais do que você ir atrás daquilo que é o básico. Ele foi atrás daquilo que ele não precisava fazer. Ele foi obediente a uma instrução que não era necessária para ele. E ele se submeteu a essa obediência, a essas direções, para que se cumprisse nele as Escrituras e para que nós pudéssemos estar aqui falando sobre elas. Amém? Então, por conta de Jesus ter se colocado nessa posição e ter obedecido a instrução do Pai, a direção do Pai, coisas aconteceram. Lembra que eu falei para vocês que Jesus é um molde e que ele serviu como parâmetro, ele serviu como norteador para que aquilo que ele fez, nós seguindo esse caminho, nós experimentássemos aquilo que ele também experimentou. E não é diferente aquilo que Deus está falando conosco nessa noite. Porque a experiência que Jesus teve por causa da sua obediência, eu e você podemos ter também, por causa da nossa obediência. Amém? Eu podia falar para você que obediência gera bênção, e eu não estaria mentindo. Mas eu não quero instruir o meu coração, e nem o seu, a nós nos submetermos a Deus, esperando que Ele nos dê alguma coisa. Mas que a gente se submeta a Deus com humildade, lembrando que Ele é o Senhor e nós somos só criaturas que fomos adotadas por causa de Jesus. E toda vez que você se submeter a Deus, você faça isso por gratidão àquilo que Deus fez por você. O nosso destino era a condenação, porque todos somos pecadores. Mas por causa do sangue de Jesus, nós temos acesso ao Pai, que era inacessível. Nós temos acesso ao coração do Pai, que não era possível. Amém? E eu quero tratar com vocês de 3 aspectos
que a obediência resultam nas nossas vidas. Primeiro, a Bíblia fala que os céus se abriram, não é isso? Que a gente lê no texto? Em Atos 7, 55 e 56 diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Esse texto, não sei se vocês vão se lembrar, vou dar uma pincelada rápida. Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja primitiva, ele estava então sendo chamado para prestar explicações do que era essa doutrina, do que ele estava falando, por que ele estava vivendo, o que é essa história de Jesus na vida dele. Então, os religiosos da época, que desde o começo se opuseram a Jesus e continuaram ao longo de todo esse processo, perseguindo a igreja. Então, Estevão aqui está tentando explicar para eles, e ele discorre de uma maneira tremenda, de uma maneira tão tremenda que as próprias pessoas que estavam ouvindo ele falar, falaram que viram, né, a face de Estevão como de um anjo. Ou seja, havia ali uma presença tão poderosa do Espírito Santo, como está escrito aqui nesse texto, que aquilo exalava uma luz onde ele estava, iluminava, de modo que algumas pessoas conseguiram ver isso, né, na face de Estevão. Mas a verdade é que, embora alguns teólogos aqui estejam defendendo de que o que Estevão experimentou ali foi uma visão, e não que propriamente os olhos físicos dele viram os céus se abrirem, ou seja, como se houvesse uma ruptura na dimensão entre a dimensão do reino espiritual e a dimensão física, houvesse uma ruptura, né? Como se houvesse um canal de comunicação, enfim, que fala que o céu, né, se abriu, é como se realmente abrisse uma passagem e, de repente, o reino físico e o reino espiritual pudessem um se enxergar o outro. Independente se isso foi uma visão ou se realmente os olhos físicos dele puderam contemplar isso, porque Deus pode fazer aquilo que ele quiser, ok? O mais importante é a gente entender que Estevão teve essa experiência, como Jesus também teve, mas porque ele se manteve firme dentro dos seus princípios, dentro daquilo que ele acreditava e dentro da direção de Deus. E mesmo a despeito do risco que ele tinha de morrer, ele não negou a sua fé e falou tudo aquilo que precisava ser falado. E, gente, tudo aquilo que ele pontuou, ele não pontuou de uma maneira a ofender ou destruir aquelas pessoas. Era meramente a revelação da verdade. Vocês são assim, vocês fizeram assim, os seus pais fizeram assim, os pais dos seus pais fizeram assim, e vocês da mesma maneira estão enganados, estão provocando muito mais destruição do que bênção. E quando aqueles religiosos que se apegavam ferrenhamente àquilo que eles criam, ouviram a verdade, a Bíblia fala que eles fecharam os ouvidos para não escutar o que Estevão estava falando. Por quê? Porque eles não queriam escutar a verdade. E Estevão foi efetivamente apedrejado até a morte, mas não sem antes experimentar o que é os céus se abrindo diante dos seus olhos. Por quê? Porque ele foi obediente. Ele se submeteu às direções de Deus. Ele se submeteu a cumprir o seu chamado, a despeito dos riscos que implicavam isso, gente. E ele foi até o fim. E por conta disso ele teve essa experiência de ver os céus abertos. Amém? Agora, veja, eu sei que você, tanto quanto eu, tem essa expectativa de um dia Deus permitir, dar essa experiência, que a gente consiga ver efetivamente o céu se abrindo diante dos nossos olhos. Quem não gostaria de ter nem que seja uma visão, e ver ali o Senhor Jesus, ver o trono de Deus, os anjos? Mas deixa eu te falar uma coisa, os céus se abrirem para nós não quer dizer necessariamente que nós vamos ver o lado de lá. Pode acontecer esse processo sobrenatural? Sim, e a gente tem aqui constatado na Bíblia que isso é real. Mas não necessariamente quer dizer que efetivamente nós vamos ter essa
visão do reino celestial. Há muitas maneiras, gente, pela qual o reino de Deus pode abrir-se diante dos nossos olhos. Eu vou falar para vocês qual é a maneira mais comum, e não me entenda mal, não é porque ela é mais comum que ela é, de repente, menos importante. Eu vou te dizer que ela é, talvez, a mais importante. É quando nós temos o entendimento da palavra de Deus se abrindo diante dos nossos olhos. Você quer ver como isso é muito real? Eu conheço pessoas que leem a Bíblia, mas não entendem nada do que está escrito lá. Porque para elas, aquilo que está escrito é apenas um texto. E por mais que elas se esforcem para tentar interpretar o que está acontecendo lá, como a palavra de Deus é uma palavra viva, sem a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguimos discernir isso. Então, gente, a primeira grande experiência que você tem de ver os céus se abrirem diante dos seus olhos é quando você lê a Bíblia e aquela revelação entra dentro de você. E essa, gente, é a experiência mais importante que nós precisamos. É uma experiência que é consequência de uma obediência. Quando nós nos submetemos a Deus, o Espírito faz coisas tremendas. E a primeira delas é isso. É você começar a ler a Bíblia e aquela palavra começa a saltar do papel e começa a fazer todo sentido na sua vida. Exemplos vêm na sua cabeça. Coisas que estão acontecendo no mundo. Correlações. Não só da sua vida, mas das pessoas que estão à sua volta, coisas que estão acontecendo com aquilo que está escrito. E há um processo de sinergia tremendo, onde literalmente o reino físico e o espiritual se juntam. E isso é, literalmente, o céu se abrindo diante dos nossos olhos. Então, sempre que nós lemos a Bíblia, sempre que nós oramos, sempre que nós meditamos, e há essa revelação, é literalmente, gente, o reino dos céus se abrindo, rasgando diante dos nossos olhos, e nós temos um entendimento daquilo que não era possível apenas com o nosso intelecto, apenas com o nosso conhecimento. Então, embora seja uma experiência tremenda que Jesus teve, a experiência tremenda que Estevão teve, não fique preocupado se você nunca teve essa experiência. Mais importante é os céus se abrirem e a palavra de Deus saltar no seu coração. Amém? Isso é a revelação de Deus das coisas que estão ocultas. Segunda coisa importante que vem como resultado da obediência a Deus. Viu o Espírito descer. Então, lá em Atos 10, 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essa expressão e esse texto aqui, às vezes, é mal interpretado. As pessoas têm esse entendimento de que Jesus fez tudo o que ele fez. Ele curou os enfermos. Jesus expulsou, né, os demônios das pessoas. Jesus fez milagres estrondosos, ressuscitou mortos. Ele fez isso porque ele é Deus. Então eu vou corrigir você agora com base nessa palavra. Perceba o que está escrito aqui. Aqui não está escrito que ele andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo porque ele era Deus. Não é isso que está escrito. As escrituras dizem, porque Deus era com ele. Gente, se eu perguntasse para você, Jesus é homem e Jesus é Deus. Quanto ele é de cada uma dessas coisas? Jesus é 50% homem e Jesus é 50% Deus? Não. Jesus é 100% homem e Jesus é 100% Deus. O que nós precisamos compreender das Escrituras é que o que está escrito aqui no livro de Atos é que Jesus fez o que ele fez, não porque ele era Deus, porque ele estava na forma de homem, mas porque Deus era com ele. E aqui é claramente uma capacitação sobrenatural que veio sobre a vida dele. Por que veio essa capacitação sobrenatural? Porque era necessário isso para que se cumprisse a justiça. Gente,
Nós falamos muitas coisas sobre pregar, sobre orar, sobre amar as pessoas, discipular, acompanhar. Entenda uma coisa, nenhuma dessas coisas seria possível. Gente, nenhuma seria possível e eficaz, porque eu não estou falando de coaching, eu não estou falando de palestra, eu estou falando de poder. Nenhuma dessas coisas seria possível se não fosse o Espírito Santo de Deus. Jesus só começou o seu ministério depois que o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele. Porque quem deu poder e quem deu capacitação para o nosso Senhor foi o Espírito Santo. Por que foi assim, Carlão? Para que se cumpra a justiça. Porque hoje, eu e você que entregamos a nossa vida a Cristo, eu e você que cremos que Jesus é o Filho de Deus, e nós confessamos que ele é o Filho de Deus, e só há um único Deus e o seu nome é Jesus, então o Espírito Santo vem dentro de nós, e é ele que nos capacita a vencer. Ele que nos capacita a suportar as dificuldades, é ele que nos capacita a enfrentar as adversidades da vida, é ele que nos capacita a exercer o ministério, de poder ser um instrumento de Deus, é ele que nos capacita para quando vai ocorrer o milagre. Então, se oramos por alguém que é curado, se oramos por alguém que está enfermo, não é nosso poder, é o poder de Deus em nós. Assim se realizou na vida de Cristo e assim também nas nossas vidas. Eu peguei um exemplo aqui que eu estava pensando para a gente tentar entender melhor essa questão, porque as pessoas não conseguem discernir. Elas olham para Jesus e falam, mas Jesus é Deus, então foi fácil. Ele é Deus, mas ele, por causa do seu poder de decisão, ele podia fazer o que ele bem entendesse, ele mesmo escolheu se esvaziar dos seus poderes. Ele não deixou de ser Deus, mas ele deixou de ter poderes por um período de tempo. E um exemplo que eu estava pensando, um exemplo que seria assim muito louco, mas imagine o seguinte, né? Você está saindo da sua casa de manhã e você vai pegar a condução para ir para o seu trabalho. Aí você sai, anda aquele quarteirãozinho que você precisa até chegar no ponto ali embaixo, e qual não é a sua surpresa que você encontra ali sentado no banquinho do ponto de ônibus às 6 horas da manhã, o Joe Biden. E ele está de camiseta, ele está de bermuda, de tênis, de óculos escuros, porque a maioria das vezes que eu vejo as fotos dele está de óculos escuros, né? E não tem ninguém do serviço secreto, e não está aquela limusine blindada, não tem helicópteros, nem aviões. E você vê o Joe Biden sentado no ponto de ônibus. Eu faço uma pergunta para você. Ele deixou de ser o presidente dos Estados Unidos porque ele não está de terno e gravata? Ele deixou de ser o presidente dos Estados Unidos porque ele não está dentro da limusine blindada dele? Ele deixou de ser o presidente dos Estados Unidos porque o serviço secreto não está lá e porque não há aviões e helicópteros e segurança ao redor dele? Não. Ele continua sendo o presidente dos Estados Unidos. Não importa se ele está na piscina, se ele está no mar, se ele está na Casa Branca, não importa. Porque o fato dele se esvaziar, entre aspas, desses atributos, não fazem com que ele deixe de ser o presidente. Então imagine esse mesmo exemplo, por mais que seja um exemplo bizarro, né? Se você encontrar o Joe Biden sentado no ponto de ônibus, né? No mínimo o óculos dele já levaram. Né? As brincadeiras à parte, gente, o que eu quero falar para vocês é isso. Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus. O que ele fez por causa do poder do Espírito. E o poder do Espírito se manifestou nele, gente, por causa da obediência. Hebreus 5, 8 e 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Entendeu o que eu quis falar sobre a matriz? Então, ele aprendeu obediência. Ou seja, eu não preciso cumprir isso, mas eu vou me submeter para ensinar obediência.
Para isso eu preciso primeiro aprender. O sacrifício dele, gente, não era necessário. Deus não precisa de mim e de você. Deus não precisa de nada. Jesus não precisava morrer naquela cruz. Mas era o desejo de Deus, a salvação dos homens. E o preço que precisava ser pago, nenhum de nós podia pagar. Minha princesa postou hoje no nosso grupo uma ministração breve ali do Instagram. E aí essa pessoa estava falando sobre aquilo que Jesus, né, foi moído. E qual foi a resposta que Jesus deu por ser moído pelos nossos pecados? E ele respondeu daquilo que é a sua essência. Né? E eu estava usando isso como um exemplo. Então, se você pegar uma maçã e espremer ela, vai sair suco de maçã. Se você espremer uma laranja, vai sair suco de laranja. Mas se você espremer um pecador, vai sair imundície, vai sair porcaria, vai sair coisa nojenta. Agora, quando Jesus foi moído, quando Jesus foi espremido, saiu de Jesus aquilo que ele é. Não é aquilo que ele tem. Saiu aquilo que ele é. Porque a laranja não tem laranja. Ela é uma laranja. O pecador não tem apenas o pecado. O pecado faz parte da sua existência. Quando Jesus foi espremido, saiu dele aquilo que ele é. Perfeição, excelência, lealdade, fidelidade, amor. Amém? Então, por causa dele ter sido consumado, como está escrito aqui, ele se tornou a causa eterna da nossa salvação. Mas explica bem, para todos os que lhe obedecem. Obediência é uma condição sine qua non. Se a gente ama o Senhor, a gente se submete. E se submete, gente, sem questionar. Eu fico pensando, por que Jesus desceu aquele batismo? Todo mundo ali pecador descendo as águas, e vai o santo e desce as águas que os pecadores descem. Para que a gente entendesse que todos nós devemos cumprir. Todos nós. Amém? Então, ele aprendeu a obediência no sentido de praticar em todo tempo a vontade de Deus. E se Jesus se colocou nessa posição, quanto mais eu e você? É muita arrogância nossa acharmos que certas coisas nós não precisamos cumprir, não precisamos obedecer. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente ama a Deus, a gente atende aquilo que Ele pedir, não importa o quanto custe. Não importa se custa a minha honra, não importa se custa a minha vida, não importa se custa os meus bens, não importa se custa nada. Embora, claro, gente, eu estou sendo dramático. Deus não vai te colocar numa situação onde você seja destruído jamais. Mas, Carlão, a gente viu Estevão. Estevão morreu. Mas ele viu uma coisa que ninguém viu. Se você notar nas Escrituras, você vai ver que as visões que houveram descritas dos céus abertos e o trono de Deus, estava ali o Senhor sentado à direita do Pai. Repara que nessa visão de Estevão fala que Jesus estava de pé. Jesus estava de pé. Ele morreu, ele foi apedrejado. Mas não sem antes ver o trono da glória. Eu te pergunto, quanto vale isso? Amém? Então, nós precisamos de obediência e submissão a Deus, porque assim há a ação do poder do Espírito dentro de nós. Sozinho, gente, não há nada que a gente possa fazer. Mas quando o Espírito age dentro de nós, ele muda primeiro aqui, ó. Porque nós muitas vezes imaginamos que Deus vai mudar
todas as circunstâncias à minha volta. Mas às vezes não vai. Mas ele vai mudar o meu interior. E a maneira como eu estava sofrendo, a maneira como eu estava passando por um processo de dor interior por conta das circunstâncias que estão à minha volta, cessam de existir. Porque não são as circunstâncias, muitas vezes, que precisam mudar, mas é o meu coração. Amém? E por último, ouviu a voz do Pai. Então, nós lemos o texto, que ele viu o céu se abrir, ele viu o Espírito descer sobre ele, na forma de uma pomba, e ele ouviu a voz de Deus, né? Ouviu a voz do Pai. Jeremias 31:3 diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraiu. Gente, não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir essa série The Chosen. Para mim, em termos de tudo aquilo que já foi filmado sobre a vida de Jesus e a interação, porque aí você tem que pegar um ator que vai ter que, gente, ter uma revelação sobrenatural, né, para poder interpretar Jesus. Porque você imagina que nós somos todos pecadores e alguém vai ter que interpretar o santo, né? E como ele teria reagido diante de diversas circunstâncias e pessoas que ele conheceu ao longo desse ministério, nesse tempo que ele esteve aqui conosco encarnado. E eu, de certo, gente, penso que todo mundo que assistisse, né, esse seriado teria essa mesma expectativa de, se eu encontrasse Jesus, Jesus falasse comigo, meu Deus, como ia ser tremendo isso, sei lá, eu ia explodir. E a gente fica com essa perspectiva, Jesus fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. E, gente, eu quero te dizer, Deus, ele gosta demais de falar com a gente. Ele gosta demais. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos discernir essa voz. Nós ficamos sonhando em ouvir Deus falar conosco, que Deus já está falando, mas a gente não está discernindo. Estamos, por vezes, resistentes, estamos, por vezes, desobedientes. A obediência, gente, me leva a fazer com que os meus ouvidos espirituais consigam discernir a voz de Deus falando comigo. Era por demais fundamental aquilo que Jesus ouviu do Pai. E o Pai sabia disso. O que Jesus estava para enfrentar, gente, eram calúnias, mentiras, sofrimento, traição, perseguição, injustiças. Gente, Jesus estava para experimentar o tipo de coisa que ele nunca experimentou. Porque abrindo mão do seu poder divino, ele se sujeitou também a estar debaixo dessas circunstâncias que, para ele, como Deus, não são nada. Mas ali era muito forte. E aquilo foi fundamental para ele saber que havia o respaldo do Pai. O Pai, em alto bom tom, dizendo: esse é o meu filho amado e eu tenho prazer nele. Meu querido, minha querida, vai me dizer que você nunca teve um sonho, teve uma expectativa, ou teve um desejo de escutar Deus falando assim: filho, filha, eu te amo tanto. Sabe, esse amor de Deus por nós é que nos empodera para nós suportarmos as coisas que não são como nós imaginamos, não são como nós planejamos, não são como nós temos expectativa. No final do dia, gente, não importa se o seu dia foi bom ou foi ruim, o que nos sustenta de pé é o amor. Por isso que quem é muito amado raramente tem problema de
se colocar nas situações e enfrentar adversidades com muito mais disposição. Não estou falando que tem pessoas que são imunes a dificuldades, que parece que não sente nada. Não existe isso, tá, gente? Mas existem pessoas que sabem que são muito amadas, que recebem esse amor. Amém? Gente, isso acontece constantemente através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus, nós temos a revelação do amor de Deus pelas nossas vidas. E nós passamos, então, quando nós lemos a Bíblia, a entender que é o próprio Deus falando conosco. Eu sempre falo isso. Quantas pessoas têm esse questionamento? Carlão, como é que Deus fala com você? Deus fala comigo todo dia, gente. Aí você fala, não, não é possível. Deus não fala comigo. Ele fala assim. Porque ele ama, ele fala. Eu não estou dizendo que todo dia ele está revelando para você tudo o que está acontecendo, está revelando tudo o que você está passando e está explicando tudo. Até porque, muitas vezes, o silêncio dele faz parte do nosso aprendizado e faz parte do nosso crescimento. E é a parte mais difícil, quando ele está em silêncio. Mas, entenda uma coisa. Quando você lê as Escrituras, é Deus falando com você. A pergunta que você deve fazer quando você lê a Bíblia é: Senhor Deus, ou Papai, o que o Senhor está falando comigo? Porque aquela é a própria voz de Deus comunicando a nós a vontade dele. Seja através de exemplos de pessoas, sejam através de palavras de sabedoria, sejam através de milagres. Gente, a palavra está falando todo dia conosco. É o papai falando com você todos os dias. Você quer escutar a voz de Deus? Leia a Bíblia. Tenha um tempo de oração, medite. Sabe? Se submeta. Deus foi humilde. E nós que somos criaturas, às vezes somos tão arrogantes. Quando nós não estamos alinhados com Deus, quando nós não estamos alinhados, nos submetendo à vontade dele, ficamos totalmente resistentes às suas direções e passamos a não experimentar das suas promessas e das suas bênçãos. E Deus fez promessas, e Deus preparou bênçãos, porque alegrou o seu coração fazer isso por mim e por você. Mas isso é para aqueles que se submetem. Amém? Eu quero concluir essa palavra falando que o nosso ato de obediência nos leva a experimentar mais de Deus. O nosso ato de obediência desencadeia uma série de bênçãos sobre a nossa vida. Não porque estamos procurando a bênção, gente, mas porque queremos, por gratidão, nos submeter àquele que nos salvou. Em 1 Samuel 15, 22, diz assim: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. No Antigo Testamento, foi instituído o sacrifício pelo pecado. Só que acontece é que as pessoas iam pecando e vão matando os animais. Mata 1, mata 10, mata 100, mata 1000. E aí Deus traz, através da vida de Samuel, essa revelação. Eu não instituí o sacrifício de animais para ficar espiando o pecado de vocês. Eu não tenho prazer no sangue de animais, eu não tenho prazer na gordura de animais. Eu tenho prazer em que vocês me obedeçam.
Eu tenho prazer em que vocês me obedeçam. Amém? E por conta disso, gente, por conta de nos submetermos, estamos expostos a um amor tão profundo. Um amor que tem poder para mudar o nosso coração. Tem poder para mudar a nossa história, gente. Eu queria te convidar que você fechasse os seus olhos, enquanto eu vou recitar aqui 3 palavras, 3 textos para entrar no profundo do seu interior. Porque quando você descobrir o quanto você é amado por Deus, você vai começar a olhar as coisas de maneira diferente. Você vai começar a exigir das pessoas e das circunstâncias menos do que você tem exigido. Porque a sua plenitude não vai vir do resultado das coisas que estão à sua volta, mas vão ser o resultado da sua obediência a Deus e a plenitude dele sobre você. Com os seus olhos fechados, receba essa palavra. Salmos 36, 7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. E por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Deus tem benignidade para a sua vida. E não apenas isso, mas ele estende as suas asas nessa figura. Fala de proteção, fala de abrigo, fala de cuidado. Talvez você não esteja se sentindo uma pessoa que está sendo cuidada, não está se sentindo uma pessoa como que alguém tenha amado você, não está se sentindo como alguém que está sendo guardado por alguém. Mas você está. Porque o Senhor diz aqui que ele abriga você na sombra das suas asas. Em 1 de João 4, 9 e 10 diz assim: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação ou para o perdão dos nossos pecados. O que está dizendo aqui é que não fomos nós que amamos Deus, não fomos nós que demos o primeiro passo em direção a Deus. Ele deu o primeiro passo em direção a nós. Então, para que você saiba quanto você é amado, Deus enviou o seu Filho, que não precisava vir, e sacrificou o santo pelo pecador, que ele não precisava fazer. Mas ele fez isso porque ele te ama. E o amor dele pela sua vida é tão intenso que não teve limites para aquilo que ele fez. Não tem limite para aquilo que ele fez. E em João 15, 13 diz assim: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Olha que coisa tremenda. Quando você entrar no seu período de oração, seja hoje, seja amanhã, próxima vez que você entrar na presença de Deus, ele é o Senhor. Significa que ele é o dono da sua existência. Ele é o Criador, ele está no trono, ele é o Todo-Poderoso, ele é o justo juiz. Existe uma posição de honra e nós não estamos falando sobre isso. Essa posição não é modificada por nada. Mas a Bíblia diz que ele deu a sua vida pelos seus amigos. E talvez você, como eu, e às vezes eu declaro isso, eu falo: papai, não são todos os dias que eu sou teu amigo. Porque eu peco, eu erro, eu saio da tua presença, eu, de alguma maneira,
eu sou desobediente. Então, Senhor, eu tenho certeza absoluta que não são todos os dias que eu sou teu amigo. Talvez sejam poucos até. Mas eu sei que o Senhor é meu amigo. Eu sei que o Senhor é meu amigo. Talvez essa palavra amigo, por conta das pessoas como estão nos dias de hoje, né? As pessoas tão egoístas, tão egocêntricas, pensando somente no seu, ao invés no do próximo. Talvez porque a gente tenha visto coisas tão ruins acontecendo, e às vezes os nossos melhores amigos são os primeiros a nos trair. E a nossa concepção de amigo é uma coisa muito restrita, porque talvez nossa experiência de amizade não seja boa. Eu me lembro quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu morava num condomínio, e claro que a gente tinha a nossa turminha. Naquele tempo, efetivamente, as crianças saíam para brincar nas ruas, né? Não é como hoje. Parece que não tem criança nos lugares nenhum, porque parece que não tem ninguém nas ruas, né? As crianças não estão brincando ali. A gente tinha muitas crianças de várias idades, então formavam-se os grupinhos, né? Os mais novos, os adolescentes, os pré-adolescentes, os que estavam na pré-idade adulta, depois os adultos, né? Então tinham as suas tribos. Eu me lembro que nessa idade de adolescente a gente está tentando provar o nosso valor de alguma maneira. E num desses dias eu estava me aproximando do meu grupinho de amigos, e aí eles vêm na minha direção, e eles viram para mim e falam assim, olha, nós conversamos muito aqui e decidimos que a gente não quer mais que você ande com a gente. Nós não queremos mais ser seu amigo. Gente, era amigo, assim, de ir na casa do outro, de dormir, de ir na piscina, de jogar bola. E de repente você ouve uma coisa dessa, sabe quando você engole seco, né? Porque você aprendeu desde criança que homem não chora. Engole o choro aí, velho, levanta a cabeça e dá a volta por cima. As pessoas falam isso, né? E os nossos pais nos ensinam isso, né? Para nos ajudar talvez a enfrentar essas dificuldades que a gente tem, essas primeiras experiências negativas que a gente tem quando é criança, né? Mas a verdade, gente, que a gente pode fazer a cara que for de eu não preciso de vocês, mas você sai moído por dentro. E o que eu quero te dizer é que, embora a gente tenha essa experiência com amizades que são falhas, Jesus é um amigo que não falha nunca. Ele nunca vai deixar você na mão. Ele nunca vai abandonar você. Me lembro muito das palavras da minha mãe explicando sobre amizade. Filho, entenda, um amigo é o cara que vai tirar a blusa dele num dia de frio para te dar, porque você está com frio. Esse é um amigo. E, gente, a gente fala que tem muitos amigos, mas a concepção real de amigos, eu acho que se a gente conseguir colocar numa mão, vai sobrar dedo de pessoas que fariam isso por nós. Mas eu quero te dizer que você tem um amigo que se chama Jesus. E ele é Deus. E ele viveu na mesma carne que você, e ele sabe tudo que você passa. Ele não sabe de fora para dentro. Ele sabe de dentro de você para fora. Todas as suas dores, todos os seus fracassos, ele conhece. Mas se você se colocar numa posição de obediência e submeter, sem questionar, por amor, pela fé, por gratidão, você não vai se arrepender de sentir o toque dele na sua vida e ver qual é o resultado da obediência. Porque da mesma maneira que a nossa matriz, que é Cristo, a matriz perfeita, experimentou benefícios de ter se colocado nessa posição de submissão, você também vai experimentar. Senhor Deus,
eu quero te louvar por essa palavra, que nos estimula a buscar a tua presença e nos submetermos, a despeito do nosso ego, a despeito da nossa alma, porque às vezes, Senhor, a gente não quer se humilhar, porque a gente acredita que se humilhando nós somos fracos. Acreditando que quando a gente perdoa, a gente é bobo. Acreditando que quando a gente recebe menos do que a gente acredita que tem de direito, a gente está abrindo mão. Mas, Senhor, tem misericórdia na nossa alma. A nossa alma é carente, a nossa alma é fraca. E nós precisamos de Ti. Essa palavra de hoje, Senhor, fala tudo sobre se lançar em Ti, sem ressalvas. Às vezes, papai, isso não é uma desculpa, mas uma verdade. Nós temos dificuldade de nos submetermos. E parece que a nossa alma grita e a gente não quer. A gente não quer estar na cruz. A gente quer, Senhor, viver um evangelho triunfalista, onde eu não passo por nenhuma dificuldade, aonde eu não vivo nenhuma injustiça. Mas a verdade é, Senhor, que esse mundo que nós estamos é um mundo que já está condenado. Mas nós estamos nele. Senhor, tem misericórdia. Nos ajuda, Senhor, nos dá força. A minha oração, Senhor, é para todos aqueles que estão aqui agora, ao vivo nessa ministração, mas também para aqueles que vierem a ouvir, Senhor, essa palavra. Possam, Senhor, com humildade se entregar diante de Ti. Não dando vazão à sua alma, mas se submetendo ao Teu amor. Porque obediência ao Senhor a gente faz por amor. Nos ajuda, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Nos ajuda, nos dá entendimento, discernimento, para que nós possamos nos submeter à tua vontade. Em nome de Jesus. Que nós possamos experimentar, Pai, dos benefícios dessa obediência. A partir de hoje, Senhor, a partir desse momento que estamos escutando essa palavra. E isso possa, Senhor, dentro de nós, fervilhar, para que em nós haja transformação, porque nós queremos experimentar o que o Senhor tem de melhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.